Mas antes da queda, o homem vivia em paz no paraíso. Como eu já falei, o homem ele foi criado no sexto dia. E ele começou a viver e a desfrutar do paraíso no sétimo dia, que é o dia do descanso de Deus, o dia em que Deus descansou das suas obras. Então o cristianismo, na época nem isso existia, né? Mas vamos falar assim, o cristianismo ele não começa com um grande faça, mas com um grande já foi feito. Deus ele trabalhou, ele fez tudo e o homem foi posto no jardim para desfrutar daquilo que Deus fez. E da mesma forma, o segundo Adão, que é Cristo, ele veio, segundo Romanos 5 fala, e obedeceu toda a lei e sofreu a consequência dos nossos pecados. E o legislador, que é o próprio Deus, ele veio e obedeceu toda a lei para que a sua justiça fosse imputada em você. Então, ele trabalhou, ele obedeceu, e depois da sua morte, Jesus ressuscitou, segundo os evangelhos. E ao ressuscitar, ele foi exaltado, ele ascendeu aos céus e se assentou à direita do Pai nas alturas. Então Deus homem, assim como Deus Pai, Deus Filho, ele descansou das suas obras. E segundo o autor aos Hebreus, ele olhou e viu a sua obra e teve prazer na sua obra, assim como o Pai em Gênesis viu que tudo que ele havia feito era bom. O Filho depois viu que tudo que ele havia feito na redenção, na regeneração, na expiação, na justificação era bom, e ele enviou o Espírito Santo. Então nós começamos a nossa vida cristã depois que Jesus terminou o seu trabalho, depois que ele disse está consumado, é que nós começamos. Então a nossa vida como discípulos de Cristo, ela não começa com fazer alguma coisa, ela começa com receber aquilo que foi feito por você. Então ela não começa com atividade, ela começa com descanso. Entrar no sabá do Senhor, diz o autor dos Hebreus, entrar no descanso de Deus. E assim como você recebeu todos os benefícios da justificação, você foi livre da condenação do pecado pela obra consumada de Cristo na cruz. Da mesma forma, a santificação é pela graça mediante a fé. Esse é o princípio básico da teologia da salvação, não por obras, mas pela graça. A fé, ela não é uma obra, ela é um dom de Deus. Então você é salvo pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é um dom de Deus para que ninguém se glorie. A diferença do primeiro Adão para o segundo Adão em Romanos 5 é que o primeiro Adão, ele é alma vivente, e é o que nós escrevemos como bios. Ele recebeu fôlego de vida. Já o segundo Adão, Cristo, ele é o espírito vivificante. Quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreu, mas ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. A mulher, percebendo que o fruto era bom para se comer, e Heber Carlos de Campos fala, e eu também defendo essa especulação, não está escrito, mas eu acredito que foi assim. A serpente provavelmente estava comendo do fruto.
Só que Lúcifer já estava morto. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal não ia produzir nada nele. Ele estava se alimentando da morte e já era morto. Mas a morte não era física. Então Eva, quando viu a serpente provavelmente comendo, ela percebeu, na sua curiosidade, que talvez Deus não estava querendo proporcionar para ela e para o seu marido Adão o verdadeiro conhecimento. A partir do momento que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, a curiosidade foi despertada, e ao invés do ser humano desfrutar de todo o jardim, ele focou só na árvore. Impressionante, né? Só porque era proibida a curiosidade, por que Deus não quer que eu coma justamente desta árvore? E aí a serpente disse: sabe por que Deus não quer que você coma? Primeiro, a serpente propôs o diálogo, nós já falamos isso muitas vezes. Foi assim que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore? Não, só dessa que eu não posso comer. Então por que só dessa você não pode comer? Curiosidade é um dos problemas do ego, tá? Um dos problemas do ego. E nós chamamos isso também de vida da alma. Algumas pessoas não gostam desse termo porque ele é utilizado por irmãos como foi utilizado pelo Atmani, e eles vão argumentar que pelo fato de usarmos essa terminologia nós cremos em todo o pensamento, né? E isso daí é um preconceito miserável que não nos ajuda em nada. Quando Jesus fala aquele que perder a sua vida, essa vida é a vida do ego, tá? Não é a vida física e nem a espiritual. Essa vida é a vida do ego. É uma vida que só busca satisfação. É a vida independente de Deus. É a vida rebelde contra Deus. Então, todo aquele que perder essa vida que busca a satisfação dos seus próprios interesses, encontrará a vida incriada de Deus, a vida de ressurreição. Porque o que é nascido da carne, ele é o quê? Ele é carne. Mas o que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Continuando para que você possa entender melhor, então a curiosidade de saber por que Deus não permitia o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, gerou uma espécie de comparação, como diz o irmão Sandro. Eva e Adão começaram a comparar as coisas, e nessa comparação é que eles caíram no pecado da insatisfação. Tudo do ego, tá vendo? Tudo para mim, tudo pro eu. Enquanto você não vence o ego, você não está adequado para ser um obreiro na casa de Deus. Enquanto você procura os seus próprios interesses, você não está pronto para a obra de Deus. E então, a serpente disse: Deus, ele diz para você não comer porque ele sabe que quando você comer, você será igual a Deus. Então o desejo de ser mais do que você é que produziu a queda. É a insatisfação com o que você é. O que você é? O que Deus te deu? É o exemplo que eu uso. A pessoa está lá na vida de campo e ela não tem informações, e ela vive feliz e vive em paz, até que chega a informação lá no campo, através da televisão, através da internet, ou seja lá qual for o instrumento de comunicação. E ele fica curioso de saber o que tem fora do campo, o que tem na cidade. Aí essa curiosidade faz ele fazer uma comparação. Ele olha para o que está na televisão
e ele olha para a sua vida e ele faz uma comparação, e ele percebe na sua mente aonde que o diabo ataca a gente. É na mente, porque tudo começa no coração. É do coração do homem que procede a cobiça, o desejo. Então, da mesma forma, a palavra de Deus, ela nos lava através da transformação do nosso entendimento. Conversão significa o quê? Mudança de mente. Metanoia. Então, essa transformação através da renovação do entendimento é que produz a santificação, que é a negação dos prazeres da carne para o desfrute da vida incriada de Deus que está dentro de você. Mas você só desfruta quando você nega esta vida, este ego. Aquele que achar vida nessa terra, aquele que achar satisfação nessa terra, aquele que achar realização nessa terra, ele perde a sua alma. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas aquele que perde a sua vida da alma, o seu ego, por minha causa, esse encontrará a verdadeira vida, achará a sua alma verdadeira, o seu eu verdadeiro. Aí você faz aquela comparação. Geralmente isso acontece muito com um adolescente, mas nos nossos tempos tem acontecido com um adulto também. Ele pensa que o outro é mais feliz que ele, porque o outro tem o que ele não tem, sabe o que ele não sabe. Aí ele olha agora para a sua casinha de campo, para os seus animais, e ele começa a se sentir infeliz, insatisfeito com o que ele é e com o que ele tem. Isso gera ingratidão a Deus, você fica ingrato pelo que Deus te deu, e até uma espécie de revolta contra Deus do porquê o outro tem e você não. E isso gera o que? Infelicidade. Todos esses sentimentos vêm na mente. E quem foi o culpado de projetar esse pensamento na mente? A serpente. Paulo fala: eu fico preocupado, parafraseando a linguagem de Paulo, eu estou preocupado que os irmãos percam a pureza e a simplicidade do ensino de Cristo, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Essas doutrinas de demônios atacam a nossa mente. E ele fala: assim como a serpente enganou Eva, vocês deixem a palavra, a sã doutrina, para um outro evangelho. E ele diz mais uma vez em 2 Timóteo capítulo 4, que nos últimos dias os homens não sofrerão, não suportarão a simplicidade da doutrina de Cristo, e aí buscarão fábulas, e Deus os entregaria. Por quê? Porque eles buscavam satisfação para o seu ego. É isso que significa comichão nos ouvidos, satisfação para o seu ego. Se você quer ser um pregador porque você deseja sucesso na vida, você não é adequado para a obra de Deus. Nessa esfera evangélica, nessa esfera você consegue sucesso, mas não terá a vida de Deus. O seu espírito não vai comunicar vida para o espírito de ninguém. Você vai encher a cabeça dos outros de conhecimento, mas o espírito vai continuar vazio. Você não vai ter a unção de Deus. E aí sabe o que acontece? Você vai ter uma igreja cheia de pessoas vazias que vão ser dependentes de você como líder. Então, se você tem desejo de ser reconhecido pelos homens, você vive na esfera do ego. Você vive para satisfazer o seu ego. Se você vem à igreja para resolver os seus problemas financeiros, você não está buscando a glória de Cristo. Você não quer a glória de Cristo. Seja Cristo engrandecido, como disse bem João Batista, importa que Ele cresça e eu diminua. Eu, quando venho aqui, a minha intenção é despertar no seu coração amor pela pessoa de Cristo, e não uma admiração por teologia, e nem amor por livros.
porque isso não produz vida dentro de você. O que está acontecendo hoje com a igreja contemporânea é justamente isso. Ela é uma igreja até grande, mas é uma igreja superficial. As pessoas vêm à igreja e são abastecidas na sua mente com informações, mas não sente mudança no seu interior. Não há mudança no seu espírito. Por quê? Porque o espírito do pregador, ele não está ungido por Deus. Então a sua palavra não é espírito nem vida. A diferença do falar de Jesus para o falar de Anás, Caifás, daqueles outros homens, estava justamente aí. Eles falavam daquilo que eles estudaram, mas Jesus falava como que tendo autoridade. Mas o que é falar como que tendo autoridade, irmãos? O que é falar como que tendo autoridade? Falar daquilo que eu vivo, falar daquilo que eu conheço por experiência. Então a nossa intenção nessa série Alimento Sólido é que você tenha conhecimento de vida, conhecimento de Deus como pessoa, como realidade, e não só informações, porque essas informações, eu não estou falando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus comunica vida,